Bom dia. E a todos que já chegaram, o pessoal que está chegando. Nós vamos dividir o nosso evento aqui, que será transmitido em 3 momentos. Esse primeiro momento, que é 3, 4 minutos, é um vídeo de um programa, na verdade, de uma produção feita no jornal que vocês vão ver aqui, falando do jazz e da campanha que nós estamos fazendo. Em seguida, eu vou fazer a primeira parte da apresentação e, na sequência, a Patrícia faz a segunda parte da apresentação. Toda ela vai ser transmitida via internet e, na sequência, nós vamos para a parte final, que é dos debates, perguntas, esclarecimentos. A nosso referencial é mais ou menos meio-dia, em torno de meio-dia nós encerrarmos, certo? Teríamos essa primeira hora de apresentação e depois uma hora de debate, esclarecimentos, dúvidas e encaminhamentos que, porventura, vocês queiram apresentar como proposta, ok? Então, nós vamos começar com abrindo a nossa atividade, vendo esse vídeo. A gente fala agora sobre uma instituição criada há 62 anos pelo movimento sindical para que os trabalhadores tivessem acesso a dados econômicos confiáveis. É o DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística. A gente fala agora sobre uma instituição criada há 62 anos pelo movimento sindical para que os trabalhadores tivessem acesso a dados econômicos confiáveis. É o DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que presta assessoria a centenas de sindicatos, independentemente da central a que são filiados. Diante da queda de renda dos sindicatos, que são a sua clientela, o departamento está lançando uma campanha por novas adesões. Veja na reportagem de João Miyagi. Foi por necessidade de assessoria técnica que, em 1955, alguns sindicatos se reuniram para criar o DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Foi a forma que os trabalhadores encontraram para ter acesso a dados econômicos confiáveis para poder negociar com os patrões. O economista Walter Barelli conhece bem a importância do DIEESE, onde trabalhou por 24 anos, de 1966 a 1990. Uma das coisas importantes era que o movimento sindical não tinha dados para enfrentar os patrões. Então, eles precisavam do índice de custo de vida. E então o DIEESE foi o primeiro órgão sindical e autônomo que fez esse tipo de trabalho. Há 62 anos, o DIEESE embasa o movimento sindical nas negociações e conquistas dos trabalhadores. Existem subsedes em sindicatos espalhados por todo o país, filiados a diversas centrais sindicais, que realizam estudos e oferecem assessoria técnica para negociações salariais, convenções coletivas e a luta contra as perdas de direitos sociais e trabalhistas. O DIEESE, ele se mantém fazendo aquilo que ele nasceu para fazer. Então, o DIEESE, ele faz pesquisa, ele continua com a pesquisa de custo de vida, ele faz a pesquisa da cesta básica e chegou a fazer em todas as capitais do país. Ele faz a pesquisa de emprego e desemprego. Walter Barelli conta que na década de 70, em plena ditadura, a seriedade do trabalho do DIEESE ganhou reconhecimento e impulso. Em 1973, os economistas do DIEESE desafiaram o governo militar ao contestar o índice oficial de inflação de 15%. O levantamento do DIEESE apontava 26,7%. O Banco Mundial não usou 26, mas usou 25, coisa desse tipo, muito próximo. Era proxy, então fez um encadeamento, deu 25, o nosso deu 26. Atualmente, o DIEESE é mantido por mais de 700 sindicatos, federações, confederações e centrais sindicais. Mas para manter e ampliar o trabalho, eles estão com uma campanha de captação de recursos. Hoje, a crise econômica afetou a capacidade financeira dos sindicatos e a reforma trabalhista pode reduzir a arrecadação sindical. Por isso, apesar de tantos resultados positivos, o DIEESE precisa atrair novos mantenedores. Estamos buscando as entidades sindicais não sócias.
e que podem iniciar com uma contribuição e experimentar o que é o DIEESE e depois a gente ver a possibilidade de ampliar essa filiação. Bom, como diz na matéria, nós estamos desenvolvendo uma campanha, que é uma campanha que o DIEESE vem fazendo já desde o início deste ano. Nós estamos, a partir do trabalho que o DIEESE faz com as centrais do movimento sindical em relação à Previdência, especialmente em relação à reforma trabalhista, nós passamos a fazer um trabalho de reorganização do trabalho do DIEESE para prepará-lo para essas mudanças que a gente imaginava que viriam com a reforma trabalhista que nós vamos tratar hoje. Nós estamos reorganizando o trabalho de formação, de assessoria e de pesquisa para dar ao movimento sindical insumo técnico para fazer a luta sindical, como nós fazemos há mais de 60 anos. E estamos, simultaneamente, hoje, lançando uma etapa desse trabalho, que é oferecer para o movimento sindical não sócio, porque os sócios já conhecem o trabalho do DIEESE, nós estamos aqui nessa atividade hoje, que é uma das atividades que nós fazemos com o movimento sindical sócio, mas usando a internet para transmitir para mais ou menos 1.600 entidades sindicais não sócias do DIEESE a oferta para que eles se associem. Então, se tiver alguma entidade hoje aqui no auditório, nos acompanhando pela internet, que não é sócia do DIEESE, o convite é que vocês participem. A nossa proposta é que o começo seja com uma participação espontânea, uma contribuição, que vai para um fundo de reserva do DIEESE, e essa contribuição dará à entidade que não é sócia o direito de um sócio por um ano. Se a entidade fizer uma contribuição, tem lá os valores, essa contribuição dará à entidade o direito de ter acesso aos serviços do DIEESE por um ano. E nesse tempo, experimentando, ver se vale a pena ser sócio do DIEESE. Para isso, nós estaremos, nos próximos meses, lançando uma série de produtos novos, além dos seminários do DIEESE, que estão todos sendo atualizados para repercutirem as mudanças que a reforma trabalhista traz. Portanto, os seminários vão incorporando as mudanças para que nós possamos entender o que está acontecendo. Temos feito seminários e debates Brasil afora sobre a reforma trabalhista. O Carlindo, que está aqui, que é um dos técnicos do DIEESE, está indo hoje à tarde para o Rio de Janeiro. Amanhã teremos 2 dias de atividade no Rio de Janeiro discutindo a reforma trabalhista. Agora, nessa semana, tem um curso em Brasília tratando a reforma trabalhista. Nós estamos circulando o Brasil, ajudando o movimento sindical a entender o que vai acontecer. E tem um outro trabalho importante que nós lançaremos nos próximos dias, provavelmente ao longo do mês de novembro, dezembro, que é começar a colocar o escritório de atendimento do DIEESE no celular. A ideia é que todos os dirigentes possam acessar o escritório do DIEESE por meio do celular. Vocês vão poder fazer cálculo de perda salarial direto no celular, poder olhar a inflação, olhar cláusulas. Em seguida, a Patrícia vai mostrar para vocês o debate no celular. Vocês vão poder ter a informação do DIEESE disponível no celular. Vai ser um programinha que você vai baixar no celular e vai poder, como se fossem esses programas que tem hoje no celular, o escritório do DIEESE, né, um atendimento. E esse atendimento no celular vai ter também aqui na Unidade Nacional do DIEESE uma equipe dedicada ao atendimento remoto. Você vai poder fazer perguntas, solicitar informações. Se não tiver no aplicativo, nós enviaremos, de maneira que nós tenhamos capacidade da cobertura para o movimento sindical no Brasil todo, independente de onde as pessoas estão. Usar a tecnologia para que ela possa facilitar a nossa vida e criar condições para que esse instrumento do movimento sindical, que é o DIEESE, possa ser usado por todos. Tá ok? Bom, e tem a terceira parte dessa nossa reorganização, que é, como o Barelli falou, o DIEESE começou para fazer pesquisar o custo de vida. Nós estamos identificando que o nosso desafio daqui para frente, nos próximos anos, é pesquisar os impactos da reforma trabalhista sobre as condições de trabalho. A hipótese que nós trabalhamos é de que haverá um impacto severo em termos de precarização. As transformações que virão
poderão precarizar as condições de trabalho. E nós temos que levantar as informações do que está acontecendo, para que essa informação vire uma denúncia e vire intervenção sindical. Com a informação a gente ganha força para intervir e mudar a realidade. Tá? E para isso nós temos que nos organizar, para isso nós temos que nos preparar, nos formar, temos que estar com uma estratégia de negociação e por isso nós temos feito esse debate. Então o debate de hoje, nós vamos tentar avançar um pouco, não tanto no diagnóstico da reforma, vamos falar brevemente disso, mas tentarmos já começar a trabalhar a construção de como que nós devemos enfrentar. Ou seja, nós temos que sair para uma postura ativa, não temos que ficar acuado, nem temos que ficar reclamando. Temos que denunciar que essa reforma, e vou explicar um pouquinho qual é o motivo dessa reforma, temos que entender, temos que denunciar, mas nós temos que ter uma estratégia. Porque a vida continua, o jogo continua, nós perdemos, mas nós podemos reverter o jogo, empatar e voltar a ganhar. E é isso que nós temos que fazer nesse contexto. Então, a primeira questão que está colocada para nós é: a regra do jogo mudou e nós, a partir de meados de novembro, vamos jogar na relação sindical com o patronato, com o setor público e nas negociações coletivas, no direito de organização, no direito, né, na justiça do trabalho, nós vamos jogar diferente. Vamos jogar porque as regras mudaram. Quer dizer que essas regras são definitivas? Não, elas mudaram e vão estar em disputa. Então, a primeira grande questão é, mais ou menos, 300 dimensões das regras das relações de trabalho no Brasil foram alteradas em relação à justiça, à negociação, o papel do sindicato, o trabalhador, a jornada, o contrato coletivo, o contrato individual, foram alteradas. Mais ou menos 300 dimensões dessas regras foram alteradas. E isso vai alterar a regra geral do jogo. E nós vamos ter que jogar considerando essas regras. Primeira grande questão é que nós vamos ter que disputar todas elas. Elas mudaram, mas não significa que elas vão pegar. Uma regra pode ser alterada e pode não pegar. E nós vamos ter que brigar para que elas não peguem. E algumas delas que a gente impeça, inclusive, na justiça. Então, há uma ação sindical feita por meio das assessorias jurídicas de procurar disputar na justiça, desde a primeira instância, uma série de interpretações sobre essa lei. Certo? Então, isso é importante. Nós continuamos com a estratégia da disputa no âmbito da justiça, na primeira instância, segunda instância, no TST e no limite no Supremo, naquilo que nós julgamos que são partes dessas mudanças que são inconstitucionais. Então, essas disputas serão feitas e algumas delas demorará uma década para ser resolvida. Nesse tempo, enquanto a disputa acontece, nós vamos ter que intervir. Nós vamos ter que intervir por quê? Porque esta nova regra que vai ser disputada começa a ter eficácia a partir do dia 13 de novembro, que é a primeira segunda-feira. É 11 de novembro, que é sábado, segunda-feira ela está de primeiro dia útil, entrando em vigor. E a partir de então nós vamos ter que jogar com essas regras. Qual é o sentido dessas regras para a gente ver como é que nós vamos jogar daqui para frente? Essas mudanças que o Brasil faz no sistema de relações de trabalho e, portanto, na lei, no modelo de negociação, no papel do sindicato e no ambiente normativo geral das relações de trabalho, ela não é uma mudança pontual. Não é porque tivemos um azar aqui no Brasil e resolveram fazer no Brasil a mudança e no resto do mundo as coisas estão indo muito bem. Muito pelo contrário. De 2008 para cá, até 2014, um levantamento feito pela Organização Internacional do Trabalho identificou mudanças na legislação trabalhista em 110 países no mundo. Foram feitas 642 mudanças na legislação trabalhista em 110 países do mundo. O Brasil está fazendo a sua. Na mesma linha, o que foram as mudanças feitas nesses países? Elas mudam formas de contrato, flexibilizam contrato de trabalho, flexibilizam jornada e flexibilizam salário. Aonde tem muita lei, flexibiliza a lei nessas três dimensões. Aonde essas dimensões são muito reguladas pela negociação, flexibiliza a negociação.
Então, ou flexibiliza a lei ou a negociação. Terceira dimensão importante é todas as reformas visam reduzir passivos trabalhistas. As empresas mudam a legislação dos países para diminuir a pressão de acumular passivo trabalhista. Recentemente agora, em fevereiro desse ano, no México, foi feita uma nova reforma trabalhista. A reforma trabalhista no México visa diminuir a capacidade de intervenção da Justiça do Trabalho e visa minimizar o poder do sindicato da Justiça de impor passivo trabalhista às empresas. Bom, se nós pegarmos a nossa reforma aqui no Brasil, ela dá conta de tudo. A nossa reforma no Brasil cria um menu de contratos de trabalho flexível. Então, a partir de agora, nós teremos vários tipos de contratos legalizados, coisas que eram ilegais passam a ser legais. O trabalho intermitente passa a ser uma realidade, trabalho temporário, tempo determinado, autônomo exclusivo. Agora, um trabalhador autônomo poderá ser um autônomo exclusivo a uma empresa. Trabalhar só por uma empresa, isso não caracterizar vínculo empregatício. É o que a lei se propõe a fazer. Nós vamos ter que ir para o pau, brigar para que não seja assim, mas eles estão se propondo a criar um menu. O empresário vai poder abrir um cardápio na lei e dizer, tenho várias possibilidades de contrato, tudo flexível. A contratação flexível é combinada com a flexibilidade de jornada. Então, eu posso contratar de diferentes formas, por diferentes tamanhos de jornada. O que se oferece na lógica do que está vendo das empresas que demandam no mundo todo essa reforma? Uma alta capacidade para as empresas alocarem o volume de jornada de trabalho necessário à produção no tempo real. Se eu tenho uma loja de comércio que bomba sexta e sábado vendendo muito e nos outros dias vende pouco, eu tenho baixa jornada de trabalho alocada de segunda a quinta, sexta, sábado e domingo eu contrato jornada de trabalho 2, 3, 4 vezes maior. Pago exatamente pela jornada trabalhada. E se naquele final de semana talvez eu tiver a expectativa de não ter uma venda, eu diminuo sem precisar fazer rescisão, nada. Eu contrato, é o trabalho intermitente. Eu digo quantas horas eu preciso de trabalhar, em que dia, com 48 horas de antecedência. Então, é uma radical flexibilidade de alocação de jornada de trabalho e de forma de contratação. A consequência disso, por exemplo, na sociedade espanhola, é que na Espanha, mais ou menos, 1 em cada 2 jovens está desempregado. A taxa de desemprego na Espanha dos jovens varia entre 40% e 50%. Dos que estão ocupados, mais de 70% estão ocupados em contratos flexíveis. Um dos graves problemas do governo espanhol hoje é enfrentar um problema grave de desemprego entre a juventude e dos ocupados em jornada flexível. E tem uma nova doença ocupacional, que é uma juventude desesperada e, portanto, de uma disputa fratricida entre nós, disputando no dia a dia a oportunidade de um emprego seguro. Então, um sonho do jovem espanhol hoje é ter um emprego seguro, que é raro, raríssimo. A estimativa é de que cada 10, 2 conseguem um emprego seguro, 8 passam a vida laboral até agora com um emprego inseguro, precário, ou no desemprego. Então, é uma mudança radical. Se nós não entendemos a mudança que está vindo e o que vai acontecer, nós não vamos preparar o movimento sindical para o que está vindo pela frente. Então, esta reforma feita aqui no Brasil já está em curso em muitos países e os resultados já são reais. Não é uma coisa que está por vir, já está acontecendo. O que nós vamos fazer no Brasil agora com essa legislação é criar um ambiente institucional para permitir com que isso ocorra, legalmente, legalizado. Então, nós temos mudança no contrato, flexibilidade na jornada de trabalho e a possibilidade de redução dos patamares do custo do trabalho, que é o objetivo central. Flexibilidade de um lado, redução do custo do trabalho e diminuição do passivo. Como é que ele vai conseguir a redução do custo laboral, do custo do trabalho? Brindando o movimento sindical, nós fomos presenteados com essa legislação com um amplo direito de negociação. Hoje o sindicato pode negociar quase tudo, não pode negociar o que está na Constituição, mais meia dúzia do que está lá na lei dizendo que não pode.
Como na lei tem uma coisa escrita entre vírgulas, entre outros significa que todo o resto pode. O que vem ali na lei é uma exemplificação de coisas que podem ser negociadas entre todas as outras. O que não pode? O que está dito que não pode, que é meia dúzia de coisas. O resto pode, em tese, tudo. Negociar. Negociar para quê? E esse é o nosso brinde. Nós estamos autorizados a negociar para menos. Então, todos os sindicatos aqui estão convidados pela lei a chamar sua base sindical e propor a redução do piso salarial, ou aumentar a jornada, ou diminuir salário, ou seja, nós estamos aptos pela lei a reduzir direito. E é isso que esperam parte do setor patronal. A garantia de que o sindicato dará, por meio da convenção coletiva, o direito da empresa a reduzir o direito. Reduzir o custo do trabalho. Para quê? Para gerar emprego, para gerar oportunidades de ocupação flexível, de contrato flexível e assim por diante. Uma das perguntas que aparece é: esse tipo de medida reduz o desemprego? O que os dados internacionais mostram? As pesquisas mostram. É que é provável, em muitas situações, que o desemprego diminua. Como? Vamos pegar o caso da Espanha. A Espanha, há mais ou menos 20, 30 anos, luta com reformas trabalhistas para enfrentar um grave problema de desemprego que está sempre encostando em 20%. Eles fizeram uma reforma. Quando eles fazem a reforma, a taxa de desemprego está em 20, 21%, uma reforma importante de flexibilização do contrato. Estava em crise. O que acontece na Espanha? O desemprego vai a 27%. E depois o desemprego cai para 17%. O que aconteceu na Espanha? O desemprego cresce para 27% porque uma série de contratos seguros, que nós chamamos aqui da CLT, foram fechados. Então, muita gente foi demitida porque tinha o emprego da CLT de 8 horas por dia, salário mensal bonitinho. O desemprego subiu. E depois houve a contratação de muita gente por trabalho temporário, trabalho intermitente, trabalho parcial. E aí o desemprego cai, porque aquelas pessoas passam a estar ocupadas, não mais de um emprego seguro CLT, mas de um trabalho intermitente, temporário, parcial, mas passam a estar ocupados. Agora, o presidente do Banco Central espanhol, em uma reunião dos presidentes do Banco Central da Europa, diz: nós fizemos a lição de casa, flexibilizamos muito o mercado de trabalho, permitimos às empresas reduzir o custo do trabalho, o desemprego diminuiu, mas a economia espanhola está patinando. Por quê? Porque nós criamos os empregos que são uma porcaria, salário baixo, precário, inseguro, e o poder de consumo da sociedade espanhola declinou. Nós temos um desafio: recuperar a economia espanhola. E ele diz: qual é o nosso problema? É que nós não sabemos como fazer. Fizemos o que fizemos e não sabemos sair dessa encalacrada que nos metemos. Certo? Portanto, eles estão promovendo uma série de mudanças que têm consequências sobre a vida das pessoas, sobre a representação coletiva, que é o sindicato, e sobre toda a sociedade. A sociedade espanhola não sabe o que fazer com a crise econômica que ela criou. E eles dizem: não sabemos o que fazer. Portanto, eles estão fazendo um monte de coisas que eles não sabem exatamente aonde vai dar. Eles sabem que eles querem reduzir custo do trabalho, que eles querem flexibilizar, eles querem um monte de coisa. O resultado econômico em geral, nós vamos começar a ver. E nós vamos ter que jogar nesse jogo. Nós vamos ter que disputar essas coisas. Nós vamos ter que conhecer o que está acontecendo lá fora e ver o que vai acontecer aqui no Brasil e nos prepararmos para isso. Então, é importante entender isso. É importante entender que nós precisamos investir em conhecer profundamente essas mudanças e que nós temos que montar a nossa estratégia. Para finalizar a minha parte, a nossa estratégia daqui para frente deveria ser uma estratégia elaborada considerando a nossa situação sindical, considerando o contexto que nós vamos enfrentar, contexto econômico, que não é simples. O país está em uma grave recessão e vai ficar patinando por um tempo razoável, certo? Se nós fizermos tudo muito bem feito, que não temos feito há algum tempo, coisas bem feitas, mas se fizéssemos,
esta recessão, para que a gente volte a sair dela para o mesmo ponto que a gente estava quando entrou, 2014, para o Brasil ser do mesmo tamanho econômico de 2014, vai levar 10 anos. É 2025, 2025, por aí. Se nós voltarmos a crescer, para recuperar o que nós perdemos, o que nós encolhemos economicamente, para a gente ver o tamanho do problema. Senão nós vamos ter que voltar a crescer, para que lá, por mais ou menos 2025, a gente tenha o mesmo tamanho econômico que nós tínhamos em 2014. Então, não é brincadeira o que está acontecendo. O desemprego não vai cair rapidamente, se cair, vai cair com emprego precário, como está acontecendo. Está caindo o desemprego agora por quê? Porque está surgindo trabalho autônomo, sem proteção social da carteira de trabalho. É isso. Trabalho autônomo, do jeito que está surgindo, é representado pelos sindicatos? Não. Então, para a gente olhar para frente, temos que conhecer o ambiente econômico e conhecer as mudanças. Para olhar a nossa estratégia, nós estamos considerando que nós temos que enfrentar algumas dimensões. Eu quero só pontuar, porque acho que é sobre elas que nós vamos ter que trabalhar daqui para frente. Primeiro, nós precisamos ter clareza que nós vamos ter que reinventar as nossas campanhas salariais. As campanhas salariais não podem ser mais as mesmas. Não pode porque o conteúdo vai mudar, porque em parte os patrões vão apresentar pauta, e nós vamos ter que tratar da pauta patronal, porque de outro lado, a legislação está dizendo que tudo que está lá pode ser alterado. Então nós vamos ter que dar tratamento disso, porque ou as empresas vão colocar na nossa pauta, ou nós vamos ter que apresentar para resistir. Então nós vamos ter que reconhecer o que é o direito que nós queremos proteger por dentro da convenção coletiva. Vamos ter que colocar uma série de coisas na convenção coletiva do ponto de vista da substância, do direito, do contrato, do salário, das condições de trabalho e assim por diante. Vamos ter que incluir na negociação e na convenção coletiva as proteções. Por exemplo, a legislação está dizendo que a homologação agora pode ser feita pelo trabalhador diretamente. Já tem sindicato colocando na convenção que toda homologação vai ser feita no sindicato. Para quê? Para voltar a dar proteção ao trabalhador. O sindicato se colocar como de fato é o seu escudo protetor. Nós vamos deixar o trabalhador exposto ao mando da empresa, porque a hora que o trabalhador assinar a homologação, a lei está dizendo, a homologação é definitiva. Os dados de greve revelam que a maioria das greves são feitas por atraso de salário e que a maioria das ações na Justiça de Trabalho são feitas por fraude e o erro na homologação. E nós vamos deixar o trabalhador exposto ao erro e à fraude que a empresa faz, muitas vezes intencional, contra o trabalhador. Vamos ter que colocar na convenção, e o empresário vai dizer, não, mas eu não quero, a lei me garante que eu posso fazer individualmente, nós vamos ter que brigar. Então nós vamos ter que colocar instrumentos de proteção dentro da convenção, garantidas na convenção. Então o conteúdo vai ter que ser trabalhado por nós, bem mais trabalhado. Segundo, nós vamos ter que repensar a organização das campanhas, o que provavelmente vai repercutir na organização sindical. Nós vamos ter que pensar novamente. O que é a organização de uma campanha? E como que nós organizamos essa campanha? Se nós entrarmos em uma empresa hoje, se eu entrar em um banco hoje, provavelmente eu não vou encontrar muitos bancários lá dentro, mas vou encontrar bastante trabalhador ainda. Uma parte razoável dos trabalhadores dentro de um banco não é bancário. Como pode? Trabalhador dentro do banco não ser bancário. Trabalhador dentro de uma metalúrgica não ser metalúrgico. Trabalhador... Por quê? Porque a nossa forma de organização acabou gerando uma coisa que são categorias fragmentadas e seccionadas que fazem com que um trabalhador de uma empresa não seja da mesma categoria. Bom, isso já era um problema atualmente. Nós já tínhamos dificuldades atuais. Daqui para frente, a dificuldade é dramática. E se a gente não tomar cuidado, nós vamos acabar sendo uma estrutura sindical favorável a essa legislação. Por quê? Porque esse fracionamento das categorias, combinado com o fracionamento das formas de contrato de trabalho, vão detonar a nossa representação. Daqui a pouco não vai ter mais bancário nenhum dentro do banco. Porque ou serão terceirizados, ou serão autônomos, ou serão intermitentes, ou serão... Eu sou um trabalhador intermitente.
Segunda-feira eu trabalho no Carrefour. Na terça-feira eu trabalho na Volks. Na quarta-feira no Santander. Na quinta-feira no McDonald's. Na sexta-feira eu varro a rua para a prefeitura. Eu sou qual categoria? Qual categoria que eu sou? Esse conceito de categoria nos ajuda a representar. Ele é um trabalhador, eu sou um trabalhador, eu trabalhei todos os dias. Eu sou qual categoria? Fui contratado 3 meses para trabalhar num trabalho temporário, tempo determinado, em uma empresa A, do setor químico. Depois mais 3 meses no setor rural, mais 3 meses no comércio. Trabalhei 9 meses em 3 setores diferentes. Eu sou de qual categoria? Invisível, exatamente. Eu sou um trabalhador autônomo. Qual categoria? Ou seja, essas formas de contratação que virão não estão mais recepcionadas no nosso conceito de categoria, que já estava com problema. Então, ou nós vamos reorganizar o conceito de categoria, relembrar a origem da CLT que instituiu as categorias e refazer a nossa organização para fazer a representação desses trabalhadores, ou o local de representação. Eu encontro esse trabalhador aonde? No local de trabalho não é mais o mesmo, né? Um dia eu vou estar num local, outro dia no outro, dependendo de onde eu vou estar, sem local nenhum, mas no geral esse trabalhador tem um local onde ele mora. Provavelmente nós vamos ter que redescobrir que o local de moradia passará a ser uma base fundamental da organização sindical. Provavelmente um sindicato que se organiza por uma estruturação no bairro. Mas talvez a organização no bairro não nos dê mais conta de pensar as categorias do jeito que a gente pensa. Se a gente tivesse hoje aqui numa plenária sindical, 30 sindicatos diferentes fazendo a varredura sindical dessa região aqui, onde iam bater casa a casa perguntando quem era trabalhador, fazendo o trabalho sindical. Que importância tem se ele é metalúrgico, bancário ou comerciário? Ele tem que ser um trabalhador representado pelos sindicatos. Nós vamos ter que repensar, porque esse trabalhador mora, e a partir da moradia ele vai trabalhar em vários lugares. Como nós vamos dar proteção a ele? Hoje os trabalhadores todos têm um celular. Como que esse celular vira o nosso ponto de contato com esses trabalhadores? Bom, nós podemos começar a pensar um monte de coisas. O que eu estou dizendo é, temos que repensar a organização da campanha e temos que pensar a organização sindical. As novas formas de contrato explodem o que nós temos hoje de sindicato conhecido por categoria. A outra dimensão que nós vamos ter que repensar é a dimensão associada à organização sindical e à estrutura sindical voltada para essa organização, o nosso patrimônio, o financiamento sindical e assim por diante. Nós vamos ter que recriar as formas de financiamento. Podemos disputar na legislação, na lei, medida provisória, projeto de lei, mas pode não sair nada. E nós vamos ter que disputar. Disputar a interpretação do que está na lei, que fala que tem que ter autorização expressa, e o movimento sindical vem construindo a ideia de que a autorização expressa é uma autorização feita em assembleia. Mas é uma disputa que nós vamos ter que fazer. Nós vamos ter que ganhar essa disputa para dizer que a Assembleia representa um sujeito coletivo que autoriza a contribuição para financiar o sindicato. Bom, mas para isso nós vamos ter que fazer assembleias representativas, mobilizar, trazer os trabalhadores, colocar na convenção, disputar na justiça, enfrentar o Ministério Público que vai questionar em alguns casos. Bom, é uma disputa, tem uma estratégia de construção da adesão dos sindicatos ao financiamento do sindicato. Não está dado. E vai haver a contraofensiva dizendo o contrário, né? Hoje o que eles dizem? Que o fim do imposto sindical é a libertação dos trabalhadores. Essa é a ideia que eles estão vendendo. Até o dia que o trabalhador assinar a primeira homologação com um monte de fraude e ele não puder mais entrar na justiça. Até o dia que o trabalhador for entrar na justiça e tiver que pagar. Aí ele vai começar a ver o que é a libertação. Certo? Bom, mas é isso. Por enquanto, nós vamos ter que enfrentar esse debate. Exatamente. Sim.
Então nós vamos precisar organizar a nossa contraofensiva para enfrentar um conjunto de ideias e de valores que eles estão colocando e que nós vamos ter que demonstrar na prática qual é a consequência disso. O que eles dizem que é a nossa libertação, na verdade, são correntes que eles estão amarrando nos nossos pés, na nossa mão ou fechando a nossa boca. Bom, mas nós vamos ter que lutar. Então, a nossa estratégia significa reorganizar o nosso patrimônio sindical, a estrutura, a serviço da organização que nós vamos querer criar. Tem sindicatos já discutindo, por exemplo, o uso coletivo das estruturas. Começar a partilhar a estrutura. Talvez vão ter que pensar uma política de comunicação mais articulada. O movimento sindical brasileiro mobiliza, só de imposto sindical, 2,5 bi mobilizava. E nós não temos nenhum jornal, nenhuma rádio, nem nada nacional. E temos uma estrutura nacional. E queremos enfrentar as ideias dominantes com estruturas nacionais que eles têm, com os nossos boletinzinhos tópicos. Bom, nós estamos desconectados da luta que nós estamos enfrentando. Talvez nós vamos ter que repensar esse tipo de coisa, a estratégia de comunicação, o uso do Diese, como nós estamos fazendo agora, isso é de vocês. Se vocês não usarem essa ferramenta para fortalecer a luta, para que serve ter o Diese? Devia fortalecer, e assim por diante. Tá? E a última coisa é a gente repensar a organização no local de trabalho. Essa legislação interpõe uma comissão de representação dos trabalhadores em empresas com mais de 200 trabalhadores. E diz que essa comissão não pode ter a intervenção do sindicato. Nós vamos ter que disputar. Nós fizemos um levantamento. Existem no Brasil 24 mil empresas, cerca de 24 mil empresas com mais de 200 trabalhadores. Nós deveríamos montar uma estratégia sindical, unitária, que desse conta de enfrentar esta questão da representação. Se nós tivéssemos 24 mil comissões sindicais eleitas na base dessas empresas, com 5 trabalhadores, nós estamos falando em mais ou menos 150 mil dirigentes eleitos nas bases dessas empresas. 150 mil trabalhadores é o contingente de pessoas que trabalham na estrutura sindical hoje. Se somar todo o pessoal trabalhador da estrutura sindical, CLTista, dá mais ou menos 150 mil pessoas, entre patronal e de trabalhadores. Nós estamos dispostos a fazer uma disputa radical de representação no local de trabalho? É uma decisão que nós temos que tomar, certo? E podemos ter uma estratégia muito ousada para não deixar com que essas comissões sejam uma comissão antissindical. Mas isso significa um acordo entre a gente muito grande. Provavelmente essas mudanças todas, elas exigirão de nós profundas alterações no nosso padrão de convivência sindical. Tenho dito por aí que acho que está na nossa mão formular um acordo, um pacto sindical por reorganizar o movimento sindical e dar musculatura para fazer esse enfrentamento. No local de trabalho, na reorganização patrimonial, na estratégia das campanhas, na organização sindical, no bairro, seja onde for. Nós vamos precisar construir uma referência coletiva com todas as diferenças que nós temos. Nós pensamos diferente, temos ideias diferentes, estamos em partido diferente, temos visão política diferente. Mas tem uma coisa que nos une, que é a representação do interesse da classe trabalhadora. Os dirigentes foram eleitos para isso, né? Eu acho que nós temos que assumir isso, o que os trabalhadores querem que a gente os represente, com as nossas diferenças. Portanto, esta legislação, dada a gravidade do impacto, nos obriga a perceber que o nosso adversário está com uma força que só poderá ser respondida se nós construirmos uma força diferente. E essa força está na nossa unidade, na capacidade de dizer, somos diferentes, mas podemos trabalhar juntos.
Somos diferentes, mas podemos ter um acordo, um pacto de convivência sindical para fazer essas mudanças. E nós vamos ter daqui 1, 2, 5, 10 anos um movimento sindical diferente, muito mais forte do que é hoje. Porque nós não somos fracos, nós somos fortes. Nós podemos ser muito mais fortes. Então, ou a gente olha para essa legislação e monta uma estratégia de resistência e de enfrentamento para a superação, portanto, de avanço, ou ela vem para nos destruir. Destrói com o sindicato, destrói com o financiamento, destrói com os contratos, aniquila a proteção, reduz. Faz uma profunda regressão civilizatória no sistema de relações de trabalho. E se fizer isso, é a nossa derrota. Como esse jogo não acaba, não tem o apito final, nós temos que nos reorganizar. Por isso nós estamos fazendo esse debate. E por isso esse trabalho que a Patrícia em seguida vai apresentar, sendo desenvolvido para nos dar o subsídio para fazer esse enfrentamento. Os nossos seminários têm tentado trazer essa reflexão de diferentes formas, os subsídios vão tentar trazer instrumentos para pensar, e nós temos que nos juntar para pensar a forma de enfrentar, né? E temos que trazer a moçada. Quem vai estar daqui a 10 anos tocando esse sindicato que vai ser forte, não seremos mais nós. A moçada tem que vir. Então, nós temos que ter na nossa estratégia um jeito de trazer a moçada para que ela reconheça o sindicato como um escudo protetor. As ideias dominantes deles estão dizendo para a moçada que o sindicato só tem bandido. É assim que eles estão vendendo a ideia, que sindicato não serve para nada. Nós vamos ter que mostrar o contrário, nós vamos ter que mostrar o verdadeiro papel do sindicato. Isso faz parte do trabalho sindical, do trabalho de organização, que nós vamos ter que aprender a fazer. Provavelmente, aprender fazendo, trazendo a moçada para que eles organizem no sindicato o que vai ser o sindicato do futuro, que não vai ser o nosso, né? O nosso sindicato, nós começamos a organizar nos anos 60, 70 e deu no que deu. Uma coisa muito interessante, muito forte. E nós éramos jovens e fizemos provavelmente um sindicato diferente daqueles dirigentes que estavam lá. Agora a moçada vai fazer um outro. E nós vamos ter que dizer para eles, esse outro é o sindicato que vocês vão criar para enfrentar esses desafios. Nós vamos estar juntos, ajudando e dando toda a força e fazendo dando o nosso melhor. Mas eles vão ter que entrar em campo. Então, é para isso que a gente está fazendo essas jornadas, produzindo esses debates, reorganizando o Diese e convidando o movimento sindical, que não é sócio do Diese, a estar junto. Estar junto para ajudar a tocar esse trabalho para frente. Vamos ver um pouquinho do que é esse trabalho para frente, que a Patrícia vai apresentar agora para vocês. Bom, bom dia a todos. A ideia aqui é trazer alguns elementos do trabalho que o Diese vem desenvolvendo e que vai estar disponível para vocês agora, esse trabalho, e vai estar disponível os demais trabalhos que a gente vem aprofundando naqueles instrumentos que o Clemente colocou aqui, no app, no aplicativo, no atendimento remoto, enfim. Assim como o movimento sindical, o Diese está nessa mesma sintonia de se reinventar, se modernizar, para poder ajudá-los a construir aí a luta e a resposta para essa conjuntura tão desfavorável que o Clemente já colocou aqui. Nós selecionamos aqui uma parte do trabalho que a gente vem fazendo e vamos focar especificamente na questão da negociação coletiva. Esse é um assunto que o Diese trabalha desde que nasceu, então há mais de 60 anos, ele acumula experiência no estudo da negociação coletiva, na assessoria de mesa. Então, nós, desde o início do debate desta mudança da legislação, a gente vem se debruçando para
estudar o que essas mudanças podem trazer, como é que nós podemos, na negociação coletiva, enfrentar essas mudanças. Então, nós começamos pensando nessa questão que a legislação traz, que é a alteração da hierarquia das normas. Então, nós tínhamos uma hierarquia no sistema de relações de trabalho, que é Constituição, os acordos internacionais, as leis, as convenções coletivas, os acordos coletivos e os acordos individuais. Essa legislação inverte essa hierarquia. Bom, como é que nós podemos, levando em conta toda aquela disputa que o Clemente colocou aqui no início, que nós devemos fazer, como é que nós podemos montar uma estratégia de reverter isso de tal modo que o sindicato possa utilizar para o bem essa inversão proposta. Então, a ideia dessa conversa hoje é trabalhar um pouco isso. Estou aqui apanhando com a... Está funcionando. Você muda aí para mim? Pode passar. Bom, nós selecionamos aqui um acompanhamento de reajuste salarial de convenção e acordo coletivo. Aqui são categorias que não têm a convenção coletiva, que são acordos coletivos não cobertos por convenções. O que nós vemos ao longo do período, nós pegamos só de 2008 para cá, e vocês podem olhar, ó, a convenção coletiva é o tracejadinho, e acordo coletivo é o verde, a linha verde. O que nós vemos? Que o aumento real médio nos acordos coletivos, eles são menores do que nas convenções coletivas. Bom, nós trouxemos isso para reflexão, porque para mostrar para vocês que quanto mais a categoria está unida e negocia de uma maneira mais conjunta, a possibilidade de conseguir melhores resultados é maior do que quando tem que negociar sozinho. Então, isso é um argumento, inclusive, para a gente ir conversar nas bases. Quanto mais a gente conseguir trabalhar conjuntamente, mais possibilidades de ganhos nós temos. Muda para mim, por favor. Então, significa que, nesse novo contexto, a responsabilidade das entidades sindicais cresce, uma vez que quem pode negociar convenções coletivas são as entidades sindicais, e, por outro lado, a negociação ganha uma maior relevância e vai exigir maior habilidade, já que eles terão uma legislação a que eles vão se reportar. Nós com a nossa interpretação e eles com a deles. Então, as habilidades nessa negociação também vão se alterar, mas a negociação coletiva, ela ganha uma relevância ainda maior, uma vez que ela pode se sobrepor à lei, tá certo? É ela que vai valer. Então, a responsabilidade sindical aumenta muito. Ixi. Ela volta, olha. Então, vamos ver o que está acontecendo nas negociações coletivas no primeiro semestre. Vai ter que mudar aí mesmo, não vai ter jeito. Nós temos aqui o sistema de acompanhamento das convenções e acordos coletivos do DIEESE, que você, grande parte aqui, já conhece. O que nós vemos é que, no primeiro semestre, mais de 50% das categorias, quase 60%, conseguiram reajustes acima da inflação. E se nós fôssemos olhar por database, mês a mês, nós vamos ver que ao longo dos meses, a possibilidade de negociar acima da inflação, ela é maior, ela melhora. E isso tem muito a ver com a queda inflacionária. A inflação baixinha, a possibilidade das categorias conseguirem não só repor, mas também um pouco de aumento real, aumenta. E é isso que nós vemos aqui nesse acompanhamento. Passa para mim, por favor. Nós vemos que
grande parte das categorias negociaram um reajuste integral, 96%. Se nós olharmos lá para 2016, 70% das categorias tinham conseguido negociar o reajuste integralmente, pago de uma vez. Quase 30% negociaram parcelado. E o que nós vemos aqui no primeiro semestre de 2017 é que quase a totalidade das categorias conseguiram o reajuste integral de uma só vez. Passa para mim, por favor. Um outro indicador muito importante para a gente perceber a dificuldade que nós estamos tendo na negociação coletiva, ou abrir a negociação coletiva, ou fechar os acordos, é o indicador de greve que o DIEESE também acompanha. O DIEESE é a única entidade que tem um banco de greves e faz esse acompanhamento ao longo dos anos. Neste primeiro semestre de 2017, foram 779 greves. A maior parte delas, quer dizer, um pouco mais da metade, foi na esfera privada. E 80% das greves na esfera privada foi no setor de serviços, sendo que a maior parte foi no setor de transportes. Foram 115 greves no setor de transportes. No funcionalismo público, mais da metade, quase 70%, foi no nível municipal, o que demonstra um tanto a dificuldade das categorias de funcionalismo dos municípios abrirem negociação por conta da queda da receita. De novo, a gente é remetido aí para a questão da dificuldade econômica. 29% em nível estadual. E os servidores da educação foram os que organizaram a maior parte das mobilizações. Foram 29 greves no Estado e 77 greves nos municípios, o que é muito sintomático se nós pensarmos o projeto de país. Não é à toa que não é coincidência que sejam os professores que mais fizeram greves na esfera pública no primeiro semestre de 2017. Tem a ver com todas as reformas que afetam diretamente aí os servidores públicos e a educação especificamente. Passa para mim, por favor. Então, quais foram as motivações da greve? Na esfera privada, 60% das greves foram por conta de salários em atraso. E 27% foi por questão de problemas com ticket de alimentação, cesta básica, enfim, com questões de cláusulas de alimentação. No caso do setor público, 45% foi por reajuste salarial, então tem muito a ver com a dificuldade de abrir a negociação, propriamente dita, e aí os outros motivos, elas ficam mais ou menos na mesma proporção, salários em atraso, plano de cargos e salários e condições de trabalho. Passa para mim, por favor. Bom, e o segundo semestre? Vamos agora aqui ao que nos interessa mais de perto. Então, lembrando que julho foi a aprovação da lei da reforma trabalhista, tá certo? E então, o que nós estamos vendo nesse segundo semestre, já com a lei aprovada, embora ela não tenha ainda entrado em vigor. Ela passa a vigorar a partir do dia 11 de novembro. Mas ela foi aprovada em julho. Passa para mim. O que do acompanhamento que a gente vem fazendo, até o momento, não se confirma a hipótese que foi levantada, teve algumas matérias em jornais, foi levantada uma hipótese de travamento nas negociações coletivas. O acompanhamento que a gente faz não mostra isso, não mostra travamento nas negociações. A quantidade de negociações que aconteceram até agora no segundo semestre, elas se equivalem aos anos anteriores. Então, nós não temos nenhum indicador de que, olha, não vamos negociar porque vai ter aí a legislação. Mas, passa para mim, o cenário de incerteza
que toma conta, então, do país, afeta, sim, as negociações coletivas das principais categorias. Então, nós começamos a observar cláusulas relativas às novas disposições e no levantamento preliminar que nós fizemos no mediador, porque também tem um tempo entre o que foi acordado e ficar disponível no sistema, ou a gente conseguiu um instrumento. Então, nós levantamos, até a gente montar essa apresentação, nós tínhamos levantado 45 instrumentos de negociação, acordos e convenções que trazem alguma cláusula sobre a reforma trabalhista. Mas ontem nós fizemos um levantamento rápido e já são 111 acordos e convenções que têm alguma cláusula sobre a questão da nova legislação. Passa para mim, por favor. Então, o que nós achamos nessas 45? 31 cláusulas dizem respeito à revisão do acordo ou da convenção coletiva. Então, tem lá uma ressalva dizendo, vamos voltar a conversar a partir da entrada em vigor da nova lei. Cinco cláusulas regulamentam a questão das férias. Vocês se lembram que na nova legislação a possibilidade de partilhar as férias em 3 períodos. Então, essas convenções trazem, resguardam essa possibilidade disso não acontecer individualmente. 3 tratam da questão da contribuição sindical. Então, a redação sobre a contribuição sindical, ela vem mais cautelosa, ela vem mais completa para se resguardar e não ter nenhum problema na hora do desconto. 2 tratam de homologações dos contratos de trabalho, das homologações, resguardam o direito da homologação ser feita, ser obrigatória e ser feita no sindicato. Uma que os acordos deverão ser feitos unicamente, exclusivamente, unicamente pelo sindicato, então impede a negociação individual, essa a tentativa dessa cláusula, de impedir aquela negociação do trabalhador, né, individual. Uma trata da questão da gestante, porque também, se vocês se lembrarem, ficou a cargo de uma negociação individual a gestante trabalhar em lugar insalubre ou não, e então essa cláusula trata de impedir que isso aconteça. Uma cláusula que trata sobre a regulamentação dos intervalos intrajornada. Vocês se lembram também que agora a possibilidade de reduzir o horário de almoço para 30 minutos, pagando como hora extra somente aqueles outros 30 minutos, essa cláusula resguarda isso. E uma cláusula, então, que trata aí de regulamentar o banco de horas, porque também a nova legislação possibilita que o banco de horas seja negociado individualmente. Então, essa cláusula tenta resguardar para que isso não aconteça. Você passa para mim, por favor. Muito bem. Baseado no que já vem acontecendo nas negociações, mesmo que a legislação ainda não esteja em vigor, e no trabalho que a gente vem fazendo, vem acumulando sobre as negociações coletivas, nós selecionamos aqui, pode passar para mim, alguns direitos que estão ameaçados e que podem e devem ser objeto de negociação e de garantias nas convenções e nos acordos coletivos. Esse material vai estar disponível, viu, gente, para vocês. A gente vai disponibilizar depois na página do Diese, tá? Então, não precisa se preocupar que eles vão estar lá disponíveis. Então, um primeiro direito muito ameaçado que a gente imagina que venha com muita força na mesa de negociação, que é a questão da negociação individual de vários direitos, né? De jornada, remuneração e questões aí do local de trabalho. A gente imagina que isso, nós deveríamos trabalhar cláusulas que possam
impedir que essa precarização aconteça, uma vez que nós sabemos que uma negociação do empregado com o patrão, ela não é uma negociação, né? Não é possível, a relação é tão desigual entre o empregado que depende daquele emprego e o patrão, que ela não vira negociação, tá certo? Negociação é só quando a gente tem espaço para negociar. Então, a sugestão aqui, a recomendação é que a gente insira cláusulas que impeçam a formalização de contratos individuais abaixo das condições negociadas coletivamente. E, fazendo uma busca em todo o banco de dados que nós temos de acordos e convenções coletivas, tem uma série de cláusulas que tratam disso, porque, embora a legislação fosse mais rigorosa, havia muito descumprimento da legislação em várias categorias. Então, as categorias já colocavam nos seus acordos e convenções cláusulas para resguardar esse tipo de ataque. Então, nós separamos uma aqui, que é um exemplo disso. Os contratos individuais de trabalho não serão permitidos e os eventuais existentes serão nulos, mantendo-se os termos do acordo coletivo de trabalho. Passa para mim, por favor. Um outro direito que tá sob ameaça é a ampliação e a criação de novas formas de contratação desprotegidas. Então, aquele monte de contrato intermitente, contrato em tempo parcial, terceirização. Então, nós estamos recomendando incluir cláusulas que regulem e protejam esses contratos. Aí, de novo, nós fomos lá buscar e trouxemos aqui um exemplo. Tem vários outros, tá, gente? Aqui foi um exemplo só. Então, fica proibida a contratação pelas empresas de qualquer serviço ou tarefa por meio de prestadoras de mão de obra, exceto os serviços especializados, trabalho temporário ou aqueles que digam respeito à atividade meio dos empregadores, tentando resguardar aí a atividade fim, nesse caso. Mas nós temos outros exemplos que a gente está montando aí um dossiê para poder disponibilizar para vocês para a gente ir ganhando experiências, enfim, já consolidadas de negociação de cláusulas que resguardam esses direitos. O fato delas terem sido negociadas antes da legislação, é claro que tem uma diferença, mas ela não é tão significativa, porque se elas foram negociadas, é porque naquela categoria havia essa prática. Então, a forma de resguardar foi negociando a cláusula. Então, é possível fazer a negociação conquistando e garantindo esses direitos. Passa para mim. Nós vamos abrir no final, tá bom? Nós estamos, mais um pouquinho, vou passar mais alguns exemplos para vocês e a gente abre para a conversa, tá bom? A legislação, ela também altera o conceito de remuneração e salário. Tinha já um conceito dado sobre o que se incorpora como remuneração e a legislação retira alguns elementos dessa composição salarial. Então, aqui também é possível ter cláusulas que resguardem essa composição. Então, nós também trouxemos aqui um exemplo dos radialistas que trata disso. As horas extras e os adicionais, quando habituais, integrarão os salários para efeito de pagamento de férias, 13º, repouso semanal remunerado, aviso prévio e fundo de garantia. Pode passar. Um dispositivo muito preocupante dessa nova legislação é a equiparação das demissões coletivas à demissão individual. Então, aqui também, esse é um assunto mais nevrálgico. A gente fez uma pesquisa bem aprofundada e são poucas cláusulas que conseguem
tratar desse assunto de uma forma mais assertiva, ou que tenham tratado desse assunto, das demissões coletivas. Isso não é novidade para vocês, essa é uma luta do movimento sindical de muito tempo, a questão das demissões coletivas, e o que nós encontramos, na verdade, são cláusulas que fazem recomendação, sugestão, não exatamente imposição, não é uma cláusula impositiva, mas ela é uma de recomendação. Tanto que ela começa, sugere-se às empresas que, por razões de ordem econômica ou funcional, estiverem na iminência de efetuar demissão coletiva de empregados, que antes de tomar a medida, convoque uma reunião com os sindicatos para discutir, pensar alternativas e tal. Pode passar? A questão da ultraatividade dos instrumentos coletivos também não é novidade para ninguém, mas a novidade é que essa nova legislação proíbe a ultraatividade. Ela é muito ruim porque ela traz expressamente a proibição da ultraatividade. Então, aqui também a indicação é que nas negociações a gente coloque aí a garantia de que as cláusulas vão valer até que se feche a próxima negociação. Pode passar? Aqui a questão das homologações, que o Clemente já falou. Esse é um assunto que já veio para as mesas de negociação, mesmo a legislação ainda não estando vigente, mas já veio. É um assunto que, conversando com os diversos técnicos do DIEESE, espalhados pelo Brasil, que estão acompanhando as negociações do segundo semestre, é um dos primeiros pontos que vem para a mesa, é a questão da não obrigatoriedade mais da homologação de trabalhadores que têm mais de um ano ser feitas, nem no sindicato e nem na DRT, nem nas delegacias regionais de trabalho. Então, também aqui, a gente acha que essa é uma disputa muito importante e que ela não será uma disputa simples na mesa, que é a garantia de que os trabalhadores recebam essa assistência do sindicato na hora da homologação. Vamos lá? Muito bem. Nós fizemos aqui algumas considerações, são preliminares, e na verdade, mais uma provocação para a gente abrir aqui as conversas. Um pouco disso o Clemente já falou aqui no início. A ideia aqui é só fazer uma síntese disso, então, que a gente está olhando e avaliando. Então, essa lei, que é a 13.467, que é a lei da reforma trabalhista, ela vai ser ainda objeto de muita discussão, muita disputa, principalmente no campo jurídico, muito quanto à sua aplicação, ou seja, já estão questionando, mas que contratos que ela pega, quando que ela passa a valer, em que sentido, em que tamanho, enfim, essa vai ser uma longa discussão jurídica que está posta. Também haverá discussão sobre a constitucionalidade de diversos incisos que estão contidas nessa legislação. Vários sindicatos, centrais, enfim, o movimento sindical já está mobilizado e já tem até uma ADIM que entraram no Supremo questionando aí a constitucionalidade de diversos dispositivos dessa nova legislação. Passa para mim. Muito bem. Agora, olhando para nós, a taxa de sindicalização no Brasil, ela aumentou nos últimos anos. É sempre assim, quando o país entra em crise e a economia está mais difícil, nós temos um aumento na taxa de sindicalização. Porque o trabalhador, aquele que pode perder o emprego, que não tem condição de ter uma assistência, ele olha o sindicato como um local que o protege. Então, a nossa taxa de sindicalização, ela chegou em 2015, que é o último dado que a gente tem do IBGE, em 19,5%, mas ela ainda está abaixo da média mundial. Considerando que média é média, né, gente? Mas a média mundial é 25% e nós estamos com uma taxa aí de 19,5%. A motivação principal
para um trabalhador se filiar é porque acredita que o sindicato defende os seus direitos. Então, nessa mesma pesquisa que levantou a taxa de sindicalização, perguntou qual era o motivo dele se sindicalizar. E ele 51% disse porque eu acredito que o sindicato defende os meus direitos. Agora, na outra ponta, 26%, que não é desprezível, 26% dos trabalhadores se associaram porque acreditavam que era obrigatório, que é algo para a gente pensar, tá certo? E da pesquisa feita, 3.400.000 trabalhadores participaram de alguma atividade do sindicato, entre assembleias, palestras, cursos e manifestações, que também não é desprezível. É um número bastante relevante quando a gente está discutindo aí a importância dos sindicatos. Passa para mim, por favor. Bom, nós estamos apontando aqui 2 grandes desafios para o movimento sindical, olhando essa pesquisa, sabendo que a gente tem que olhar com cuidado os números, a gente vê ali 2 grandes desafios. O primeiro desafio é ampliar a consciência dos trabalhadores sindicalizados sobre a importância da luta sindical na conquista de direitos e de condições de vida. Nós já temos mais da metade que acreditam nisso. Agora precisamos convencer aquela outra metade que já está sindicalizado, que o sindicato faz diferença e é importante. E um segundo desafio, que é intensificar as campanhas de sindicalização. Aproximadamente 40% dos trabalhadores ou não conhece a entidade que lhe representa ou não sabe como se associar a ela. Então, dessa pesquisa, 40% não sabia que sindicato que ela tinha que procurar, quem é que a representa, tá certo? E alguns que um tanto que sabia, não sabia como podia se associar, o que significa que nós temos um enorme espaço aí pela frente de chegar até o trabalhador, né? Pode passar, por favor? Bom, como é que o DIEESE pode contribuir? Eu não vou entrar de novo aqui, porque o Clemente abriu a fala dizendo isso, e esse é um evento que mostra como é que o DIEESE pode contribuir nessa luta. Ele nasceu assim, para ajudar o movimento sindical nas lutas sindicais, portanto, o DIEESE faz estudos científicos, estudos com reconhecimento nacional e internacional, tá certo? Mas ele é um estudo dirigido à luta, ele não é um estudo acadêmico, ele não são pesquisas acadêmicas, não são levantamentos acadêmicos, são levantamentos que devem servir à luta sindical. E é isso que a gente queria mostrar para vocês, trazer e convidá-los a fortalecer essa campanha que o DIEESE está fazendo, porque assim como o Brasil, o DIEESE está em risco hoje, porque não é fácil sustentar uma entidade plurissindical, tá certo? Que vive da associação de sindicatos, portanto, é uma receita bastante apertada, tá certo? E além disso, é uma entidade que não tem nenhum patrimônio. O patrimônio do DIEESE são os seus trabalhadores, são os seus técnicos. Então, nós queríamos convidá-los a fortalecer essa campanha e trazer mais sindicatos para a gente ampliar essa força enorme que nós temos e o desafio que nós temos pela frente. Tá bom, obrigada, gente. A gente vai abrir para as conversas. Bom, nós vamos abrir para as intervenções. Eu esqueci de fazer na abertura, queria aproveitar antes de abrir para o debate. Nós lançamos essa semana uma publicação nova do DIEESE. Ela está no... Tem a apresentação ali? Só vou mostrar para vocês, antes de abrir para o debate, que eu esqueci de fazer no começo. Nós fazemos no DIEESE
uma série de publicações, muitas delas são produzidas em convênios com órgãos públicos. O Diese tem um convênio de cooperação com o Ministério do Trabalho há quase 30 anos, e uma das coisas que nós fazemos nesse convênio é produzir o anuário do Sistema Público de Trabalho. Vocês estão recebendo uma folha que tem a indicação do que tem nesse anuário. Se vocês entrarem no site do Diese, que aqui está o site, a página do Diese, está aqui já na pré-apresentação, o anuário do Sistema Público, abrindo esse espaço do site do Diese, no anuário do Sistema Público, vocês terão todos os cadernos. Em 2017, nós produzimos 7 caderninhos como esse, o formato físico agora não tem mais em papel, é só e-mail eletrônico. Vocês vão ter 7 caderninhos desse tipo, com tabelas e gráficos que falam sobre a questão do mercado de trabalho, dados sobre o mercado de trabalho, ocupação, desemprego, característica do mercado de trabalho. Terceiro caderninho, intermediação de mão de obra, relacionado a toda a política de intermediação, seguro-desemprego, qualificação, microcrédito, remuneração, saúde do trabalhador e, o primeiro que está lá em cima, um conjunto sintético de indicadores de todos os demais cadernos. Então tem um caderno resumo e depois um caderno que detalha cada uma dessas políticas. Para os dirigentes sindicais que fazem parte de conselhos, comissões municipais de emprego, comissão estadual, que discute a política, que vai para a negociação discutir a questão do desemprego, as proteções, aqui tem um conjunto de estatísticas bastante atualizadas sobre as políticas públicas de emprego, trabalho e renda. O Diese já produz isso há alguns anos, nós estamos atualizando a versão 2017, foi para o ar esta semana, na segunda-feira, está disponível, vocês podem divulgar, podem fazer o download, baixar, colocar no celular, no computador e usar e colocar no mundo para fazer bom uso desse material, tá? Na linha das nossas pesquisas e produção de dados, esse é um exemplo do serviço que o Diese pode fazer para o movimento sindical e que está disponível para vocês desse site. A Ângela, que é a coordenadora desse trabalho aqui no Diese, também está à disposição para quem quiser fazer algum esclarecimento, tá ok? Bom, nós vamos agora fazer uma rodada de umas 5 intervenções. A gente dá uma balizada, depois se tiver mais 5, a gente faz mais uma rodada para ouvir a opinião, falar, não precisa ser só pergunta, pode ser opinião. Sugestão é que uma fala de torno de 3, 4 minutos, não mais do que isso, para dar oportunidade para mais pessoas poderem falar. Nós temos aí 45 minutos, 50 minutos para fazer o debate. Tá ok? Tudo bem? Quem está interessado em falar, levanta a mão. 1, 2, 3, mais alguém? 4. Então vamos fazer 5. Vamos fazer a sequência e chegamos lá. Bom dia a todos e a todas. Vou entrar aqui o professor Clemente, né, pela exposição. Na verdade, eu sou João de Oliveira, eu sou um sindicalista bancário, estudei com o Clemente aqui no Diese, né, e uma sugestão, voltem aos bancos escolares. É fundamental, essa escola aqui deu uma subbagagem para a gente. E aqui o senhor Antônio foi aluno daqui também, lá de Osasco, o velho senhor Antônio aqui, foi aluno, ficamos aqui 2 anos nos bancos escolares e dá muita bagagem para a gente. Nós estamos atrasados. Quando o Temer sancionou, a Fiesp montou um grupo com o Zilberstein, o Pastore, Delfim Neto, os assessores dele, para debater como é que eles vão fazer para implantar isso a partir do dia 11. Ou seja, os patrões estão mais adiantados que nós. Eles já estão discutindo desde lá de trás como é que a partir do dia 11 eles vão vir para cima da gente. O setor da construção civil, eles querem dizimar, não vai sobrar ninguém. Eles vão terceirizar, quarteirizar, quinteirizar, trabalho intermitente, vai ser o mesmo setor a ser destruído. É só pegar os documentos da Fiesp lá, do grupo sindical deles, e ver o que eles estão pretendendo para esse caminho. Certo? Nós estamos, né, ao meu ver, na famosa lá, do enigma da esfinge. Decifra-me, eu te devoro. Nós estamos sendo devorados. Não consegui deglutir bem o que vai ser isso aí.
o movimento sindical vai acabar. Vai acabar. Vai acabar, não é coisa da questão financeira, da questão política. Porque essa autorização para que se montem as comissões nos sindicatos vai ser uma disputa ferrenha. Vão ter várias comissões pelegas que vão negociar. Então vai ser uma briga danada, porque o patrão não é tonto, vai colocar dentro da empresa pessoas lá. Daí não adianta você ficar com 100 dirigentes liberados e lá dentro da empresa ninguém. Então repensar, como colocou o Clemente, nossa organização é fundamental. Ter mais gente no local de trabalho, para poder fazer os debates lá no local de trabalho. Não ficar na porta da empresa para fora. Enquanto isso, o patrão lá dentro, no dia a dia, fazendo a cabeça dos nossos trabalhadores. Então a gente vai ter que mudar nossa ação sindical. Quando a passar aqui pelo DIEESE, pela Escola DIEESE, para encerrar, eu comecei a discutir mais seriamente sindicalismo e racismo, para verificar, a partir até dos trabalhos que o DIEESE faz aqui na questão racial, qual é o papel dos sindicatos, das centrais, no tocante de manutenção da diferença salarial entre brancos e negros no mercado de trabalho. A sua ação ou omissão. Comecei a discutir isso. Porque, não, a trabalhadora que é tudo igual? Não é igual, tem diferença. Pega os dados, você vê quem ganha menos. É a mulher negra, o homem negro. A diferença entre o homem branco e o negro, isso aí está dado no trabalho que faz aqui o DIEESE. A gente usa como base para poder fazer nossas discussões. Então, essa reforma, ela é o quê? Ela é eminentemente racista. Vai pegar os negros, vai encerrar mais ainda, as mulheres, que ganham menos, vai ficar mais complicada a questão. A gente vê o quê? Somado essa questão com o que ocorreu segunda-feira, o Ministério do Trabalho falou que não pode mais divulgar o trabalho escravo, não pode divulgar as empresas que usam o trabalho escravo, acabou. Nós voltamos à escravidão. Não será só para os negros, não, vai ser para todo mundo. O mercado de trabalho vai detonar em todo mundo. Então, a gente ficar atento a essa questão, nós vamos ser liquidados, né? E a gente vê o quê? Para finalizar, a questão do mundo todo, a gente vê o desemprego no mundo todo e a questão o quê? Da xenofobia. A pessoa fala, não, mata os imigrantes, que eles são culpados de eu estar desempregado. Quer dizer, o nosso desafio é muito maior do que, né, colocou o Clemente. Nós vamos ter momentos dificílimos, né? Então o debate aqui é fundamental, de esta de parabéns, certo? E não é só os novos, os que não são sócios do DIEESE, a gente tem que trazer mais gente para poder reforçar o DIEESE, porque o espaço aqui é fundamental para nós. Obrigado. Ana. Bom dia a todos e a todas. Eu quero pedir permissão para, eu acho que 1 minuto eu faço isso. Eu não sei se todo mundo que está aqui são de sindicatos filiados ao DIEESE. Mas em tudo que o Clemente falou, em tudo que o DIEESE faz, para mim hoje, o mais importante é aquilo que está escrito. Escola de Ciências do Trabalho do DIEESE. Foi lá em que nós, eu, esse rapaz e outros aqui, a nossa colega que está aqui presente, fizemos o curso aqui, nos bacharelamos aqui, nessa escola. Eu tive oportunidade e... Logo que surgiu toda essa crise, nós somos um sindicato pequeno, meu sindicato é Saúde Osasco, meu nome é Antônio. Nessa crise que começou, nosso sindicato pequeno, não é rico, e a tesoureira chegou e disse, então vamos parar de pagar algumas coisas, entre elas o DIEESE. Eu digo, não. Só vamos parar de pagar o DIEESE no dia que não tiver mais dinheiro para pagar os funcionários. Os diretores, a gente diminui o salário. Aí ontem eu confirmei, como está o pagamento do DIEESE? Ela está em dia. Eu digo, então tá bom. Porque senão não tinha nem como vir aqui hoje, né? Se não estivesse pagando o DIEESE. Isso é um pedido que eu faço a todos. O DIEESE precisa sobreviver, a escola do DIEESE precisa sobreviver. E vou encerrar antes de eu entrar aqui, dizendo por quê. O meu TCC do meu bacharelado chama-se CIF e está na internet. Quem quiser, é só entrar na CIF Brasil, www.cifbrasil.org.br, que vai encontrar a CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade de Saúde. Acabei de receber uma notícia que ela foi traduzida para o inglês e o professor que me ajudou a construir essa cartilha vai encaminhar para a Organização Mundial de Saúde, de onde saiu a autorização para aplicação no mundo inteiro da CIF, da sigla CIF. Então era isso que eu queria dizer.
Para a nossa colega que falou, aqui ela disse o seguinte, Sindicato da Saúde de Maringá, ela disse serviço especializado. Eu vivo dentro da saúde há 60 anos. Aos 14 anos eu comecei a trabalhar dentro de um hospital e então vivo dentro da saúde há 60 anos. Eu achei muito vazio o que é especialidade dentro de uma instituição, várias. Na minha área eu tenho várias especialidades, digamos, radiologia, tomografia, laboratório e outros tantos de especialidade, e todas estão dentro, na hora que entra, elas sempre estão dentro do sindicato preponderante. Não sai, não importa o que seja. Portanto, eu acho que é uma cláusula, ela pode constar, mas ela não é tão essencial, porque especialidade faz parte, ela não faz mais parte do esqueleto da estrutura física do hospital, mas ela faz parte do sistema de saúde. A Lei 13.000, para mim está muito claro, quando disseram aqui, acordos individuais. Além, e eu vou falar aqui nos 3 tempos, para não ficar dúvida, o trabalhador nunca foi, nunca é e nunca vai ser igual ao patrão. Não tem jeito. Não adianta dizer, não, mas são iguais, vão negociar de igual para igual. É mentira, isso não existe. Sem contar que consta em lei, e aqui a maioria sabe, que o trabalhador, é hipossuficiente para tomar algumas decisões em relação a capital-trabalho. Portanto, eu também, nessa questão aqui, eu vou questionar até o fim. Ontem mesmo, eu encerrei uma negociação no escritório de advocacia, que cuida de 3 grandes sindicatos da minha base, porque os caras são vermes a serviço do capital. Ele está me mandando e-mail, já me ligou, eu já protocolei uma mesa redonda do Ministério do Trabalho, vou construir uma ata, se necessário for, vou para a Justiça. Não vou mais, tá? Eu conheço esses caras, gente, eu me relaciono com eles há 30 anos. Eu assinei as 3 convenções, mandei para que eles assinassem. Ele me devolve, mudando outras cláusulas, querendo tirar domingos feriados dos trabalhadores. É mais ou menos isso que os caras estão pensando. Eu não vou fechar isso nunca, do jeito que eles querem. Muito pelo contrário. Vou para o Ministério do Trabalho, vou recolher as convenções, vou crescer mais alguma coisa. É assim que vai ser. Nem que e gostaria... administrar Rodrigo. Essa ADIM que está no Supremo alguns pedaços dessa lei. Olha, 3,4 milhões de trabalhadores que participaram de diversas ações dos sindicatos. Pelo quantitativo que nós temos no Brasil, sinceramente, eu acho pouco, viu? Pelo menos, isso demonstra as ações como os trabalhadores, só o fato de dizer que ele se associou pensando que era obrigatório, isso é muito grave, é para se pensar, é para se parar e pensar. Porque os trabalhadores hoje, eles não... Olha, ontem eu recebi uma pessoa na minha mesa, a minha empresa mandou vir aqui. Eu digo, tá bom, mas fazer o quê? Eu quero trazer um carta de oposição. Ótimo. Qual é a empresa da senhora? Está localizada onde? Está aqui. Eu digo, minha senhora, mas eu não fechei ainda a convenção coletiva. Mas eles me mandaram aqui. Quem foi que mandou a senhora? Não, peguei o telefone, liguei. Eu não, isso foi o RH. Liguei para o RH, disse, eu não. Eu digo, quer dizer que o trabalhador está mentindo. A mulher na minha frente, escutando. E tinha mais outro lá embaixo, esperando. Não, mas é porque não sei o quê. Gente, isso é... Eu tive um hospital com 1.500 trabalhadores. 500 foram fazer oposição, porque a empresa mandou. Outros 3, com o mesmo trabalhador, não foi ninguém. Por quê? Porque a empresa não se envolveu. A empresa não se envolveu. Quando a empresa se envolve, o pessoal, não, mas eu estou aqui porque a empresa mandou. Eles nem sabem por que estão indo fazer oposição. Essa é a realidade. Muito obrigado.
Bom dia, pessoal. Primeira vez que eu estou pegando nisso daqui, eu nunca tinha pego, talvez vai ter bastante falha. Bom, eu sou do Sindicato dos Correios de Campinas e região. Nosso sindicato é da Intersindical. A moça, pouco minuto aqui, falou que ainda não teve nenhum patrão querendo que a gente jogue a nossa convenção coletiva para o outro ano, mas já teve, inclusive com o aval do Ministério do TST, com o senhor vice-presidente Manuel Mariano, sei lá o nome dele. Ele queria que nossa convenção coletiva é no mês de agosto, queria que jogasse para o dia 31 de dezembro, dia que ninguém trabalha, ou seja, só para o ano que vem, e para a nossa convenção coletiva ser implantada dentro da nova legislação. Automaticamente, nós ia perder todos os direitos que a gente tinha, graças a Deus conseguimos fechar agora, depois de vários dias de greve, e vamos agora tentar no convênio médico para ver o que vai acontecer. Outro nosso amigo aqui falou assim que a escravidão já existe no nosso país há muitos anos, a famosa escravidão livre. Por que a escravidão livre? Porque o salário base por aí é mais ou menos R$ 1.100, R$ 1.200. Se você sai de um lugar porque é pouco, entra no outro lugar, é pouco a mesma coisa, não tem diferença. Estamos na famosa escravidão livre. Até 1888, as pessoas negras tinham casa e comida, só que tinham que trabalhar. E hoje, nós vimos muitas e muitas famílias nossas sem casa e sem comida e sem trabalho. Ficou pior do que a escravidão. Mas não quero que volte à escravidão de jeito nenhum. E agora vem para carimbar a nova escravidão legítima mesmo. Foi aprovada agora, há 2 dias atrás, se não me engano, aquela nova lei da famosa escravidão legítima. Não é verdade? Exatamente, a portaria do Ministério. Isso a gente tem que debater contra. O Sindicato dos Correios do Brasil inteiro, que é uma categoria de 120 mil trabalhadores, querem demitir mais 28 mil, não se entrega nada. Por quê? Por falta de funcionário, que nós estava em segundo lugar em mérito, né? Em segundo lugar. Hoje nós estamos em 100º, não sei o que lá. E por que acontece isso? Porque estão denegrindo todas as empresas públicas simplesmente para privatizar. Tanto é que os nossos Correios não têm nem a caixinha, chega numa agência de emprego, estão querendo fechar 1.800 agências de emprego, 1.800 agências de Correios, querendo fechar, que não tem nem as caixinhas para vender para os clientes mandar para frente. Entendeu? Os Correios recebem recebe seguros das entregas, o senhor paga para entregar, recebe o seguro daquela entrega, e quando chega lá, não vai entrega porque está em área de risco. E simplesmente acontece isso. Mas paciência, né? Eu acho que, como eu falei, não tenho experiência nisso daqui, é meio estranho, falar um monte de gente, tudo, pessoa, graças a Deus aqui não tem nenhum patrão, né? Que todos eles são escravagistas mesmo. Eu espero de coração que os trabalhadores deixem de falar que o sindicato rouba ele todos os dias, mas que é o contrário. É o patrão que rouba ele todo dia, todo dia. Primeiro roubou-lhe a consciência, depois da consciência roubada, automaticamente a continuidade do roubo é muito maior do que a sua consciência, não é verdade? A continuidade do roubo vai roubar o futuro dos seus filhos, dos seus netos, de todos eles. Bom, eu tinha que falar, era só isso mesmo, obrigado e me perdoe. Bom dia aos companheiros e companheiras, Silvestre e Patrícia, que ajudou bastante aqui nesse seminário nosso. Eu, sim, queria fazer alguns comentários também, né? Nós, da CUT, Central Única dos Trabalhadores, estamos trabalhando para a gente ver se a gente anula essa lei, né? E gostaria de conclamar as demais centrais sindicais também, que ainda não estão acampando essa luta, para que a gente façamos juntos. Como já foi dito aqui, se a gente não estiver juntos nessa caminhada, a patrãozada é que vai deitar e rolar e vão fazer bem o que eles querem. Porque aqui, já que o antecederos a mim já disse das dificuldades que estão tendo nas negociações, e eu também quero complementar essa fala. Nós estamos negociando o setor de mármores e granito,
Desculpa, eu não me identifiquei, eu sou Luiz Albano, do Sindicato da Construção Civil de Campinas e da Federação da CUT. Nós já começamos as negociações e tudo o setor empresarial já vem colocar a nova lei antes de entrar em vigor. Já querendo implementar tudo que já foi aprovado e sancionado pelo presidente Temer. Então, se nós não estivermos somando a nossa força juntamente com as demais centrais, o movimento sindical no geral e a sociedade como um todo, nós estamos ferrados, porque nós estamos vivendo um momento de desemprego, muito desemprego nesse país. A gente vai fazer uma assembleia numa fábrica ou numa obra, ali já tem 20 pessoas na lista, ou 10, ou 12, para ser dispensado. Qual o poder de fogo, de força que tem essa galera? Ele está lhe pedindo 2 vezes, sabe que o sindicato está correto nas suas orientações, mas ele fica em dúvida se ele vai para a greve ou não. Né? E ali o patrão já está tentando formar a comissão dele, do patrão. Estou falando isso que eu enfrentei um caso desse no setor de imóveis lá na cidade de Campinas, o patrão querendo escolher a comissão, já para eleger a comissão, para estar falando em nome dos trabalhadores. E os próprios trabalhadores, graças a Deus, tiveram consciência e falou de alto e bom som para o próprio patrão, a sua curriola. Nós não queremos comissão nenhuma aqui, a não ser o sindicato. E aí a gente fez uma defesa. Companheirada, é importante a comissão, desde que o sindicato acompanha. Nós não somos contra a comissão, somos favoráveis à comissão, mas com a participação do sindicato. Não uma comissão formada aqui e apontada a dedo pelo patrão. Mas achamos que nós, trabalhadores e trabalhadoras, devemos sim eleger a comissão. Vamos votar aqui a comissão se a gente elege ou não. Olha, parece sim que nem eu acreditei aquilo. Mas não teve uma pessoa que votou que deveria eleger a comissão de trabalhadores. Todos eles se manifestaram. A nossa comissão é o sindicato. Muito bem. Mas será que em todo lugar o pessoal vai ter essa posição? É difícil. Então, por isso, eu ainda entendo que nós vamos ter que somar força, independentemente das centrais sindicais, que cada um tem as suas ideias, suas ideologias, e por aí vai. Nós precisamos somar as nossas forças. Por isso, nós estamos trabalhando aí a lei de iniciativa popular, para a gente ver se derruba toda essa bagunça, essa baderna que está aí colocada pelo Temer e a sua curriola. Reorganizar o movimento sindical, que o companheiro Clemente acabou de colocar. É necessário, mais do que nunca, a gente nos organizar, né, por dentro e por fora. Né? Representação no local de trabalho. Essa é uma questão que, às vezes, muitos sindicatos do longo caminhar acabou abandonando esse negócio de organizar o povo lá dentro do seu local de trabalho. Alguns deles até com medo de formar uma oposição sindical para tomar o próprio sindicato. Aí fica esse monte de pessoas já de idade, igual eu, vamos começar de mim, já que tenho mais de 20 anos no movimento sindical, às vezes com preocupação de organizar alguns companheiros e companheiras para trazer para dentro do sindicato e tomar a boquinha dele. Nós precisamos parar de pensar isso também no movimento sindical. O dirigente sindical tem que formar outras pessoas para que eles possam tocar o barco e ir à frente. Porque nós já estamos aí com uns par de netinhos já e achando que vai ficar a vida toda no movimento sindical. Não, gente, acho que nós precisamos também ter essa reformulação com qualidade. É claro que a gente também não vai estar trocando uma direção a qualquer custo. Precisamos trabalhar para a gente ter gente nova para poder continuar tocando o nosso trabalho. A questão da manutenção das entidades. Esse é o pano de fundo que muitos sindicatos estão por aí. Tem alguns desesperados, sem saber o que vai fazer depois do dia 11. Porque essa questão da contribuição assistencial não foi nem o Temer, né, que acabou com isso aí. Foi um ministro aí que está querendo acabar com todo mundo. Né? E aí, a carta de oposição, nós, no nosso sindicato, nós estamos recebendo qualquer hora que chegar no sindicato, desde que a porta esteja aberta, nós acolhemos a carta de oposição sindical. Porque sabemos que se não acolher, poderá ter problema muito mais maior ainda. Agora, o que a gente precisa é trabalhar, como alguns companheiros falaram aqui, é convencer, para que ele rasgue a carta e joga fora e continua a luta e continua no movimento sindical, defendendo do direito dele e da classe trabalhadora. Obrigado aí pelo Diese também, que também quero dizer aqui que é um instrumento de luta muito importante, a qual também o nosso sindicato é filiado já há alguns anos. E convido os demais que não são filiados a procurar se filiar também e participar. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Eu sou Jailson,
eu sou agente comunitário de saúde, de profissão, com muito orgulho, e estou presidente do Síndico Comunitário há 6 meses, que é o sindicato específico dos agentes de saúde do Estado. E quero dizer que aprendi bastante, né, com os palestrantes, mestres, doutores aqui do mundo sindical. Eu queria, talvez nem falar nada sobre a palestra, porque o que eu falasse aqui seria muito pequeno diante da grandiosidade que vocês já falaram. Mas eu quero dizer que, junto com parte da diretoria que também está comigo aqui, com certeza eu já comprei, não é que eu comprei, eu acreditei, né, a partir desse momento que eu entrei aqui, que eu preciso me filiar ao DIEESE. Já pedi uma reunião para a Patrícia, ela vai ver uma agenda e um horário, porque eu que estou vindo agora para o mundo sindical, eu preciso aprender muito, né? E aprender com vocês que estão na estrada há 10, 20, 30, 40, 50 anos. E eu acho que o DIEESE, ele é formado realmente dessas celebridades, né? Então, o conhecimento que os técnicos aqui fazem é em cima do trabalho que todos os dirigentes fazem aí há muito tempo. E eu vejo que realmente é um momento onde o movimento sindical, eu diria que a gente está sofrendo um terremoto, né? Até para a gente poder também renovar, talvez, as nossas ideias, repensar diferente, como sobreviver a esse, eu diria que, a esse terremoto mesmo, né? Realmente, o Brasil vive um momento que talvez se pareça com a ditadura, né? De forma diferente, armas diferentes e relação de força diferente. Então, o que eu queria dizer é isso. Eu quero, a partir de agora, me candidatar a ser um aluno do DIEESE, né? Vou pesquisar os cursos que vocês têm aqui, vou, com certeza, ser esse aluno sedento de aprendizado. E, enquanto cidadão brasileiro, eu penso que o movimento sindical, ele realmente precisa se renovar, né? As centrais aí, todos os sindicatos, precisamos separar, né, nossas vontades, talvez pessoais, do anseio dos trabalhadores, né? Porque, do contrário, eu acho que, até quero fazer aqui uma meia-culpa, que se sofremos esse desastre, que essa reforma desse jeito, sem dar tempo da gente pensar no financiamento diferente, né? Isso repetidamente, em parte, eu penso que tem também essa questão da gente se segregar entre a gente mesmo. Porque eu sou da Força, no diálogo com quem é da CUT, apesar que as centrais, elas também estão se reaproximando, né? Então, eu falo isso porque, até poucos meses atrás, eu só via uma central de um lado indo para a rua, aí depois vai outra, ou seja, então acho que é importante a gente sofrer até esse terremoto para pensar um pouco mais solidariamente, né, entre a gente mesmo, respeitar, como já bem falou-se aqui, as ideologias pessoais de cada um, né, para cada central, e saber que todos estão a serviço de quem? Do trabalhador. Então, se o DIEESE falou aqui que o maior patrimônio dele é os seus sócios, eu acho que eu, enquanto sindicato, né, tenho que também saber que o meu maior patrimônio é o agente comunitário de saúde. Não só o que está afiliado, mas principalmente o que não está, porque será um possível potencial financiador da nossa luta, né? Então, cuidar bem de quem já é, mas cuidar mais ainda bem de quem não é ainda, né? Então, nesse sentido, eu só queria parabenizar o movimento sindical, né, todas as centrais, todos os sindicatos que patrocinam esse tesouro que é o DIEESE, e deixar como sugestão também, de repente, o DIEESE montar uma central de telemarketing para começar também a ligar para os sindicatos que não são filiados, né, para que a gente convide esses companheiros a se filiar e a gente fazer dessa escola uma universidade, né, tão quanto é rica em conhecimento como a USP, né, um exemplo, né, porque eu acho que aí, companheiro, a gente vai ter um pouquinho mais de conhecimento e capacidade de disputar com esse gigante que é o capital. Muito obrigado. Obrigado. Bom, gente,
Acho que todas as intervenções aqui foram bastante interessantes, trazem uma série de desafios, de reflexões, de questões que nós vamos precisar tratar. A fala do companheiro aqui na verdade, a abertura desse processo de aproximação que nós vamos fazer novamente com essas entidades que não são sócias. Queremos trazê-las para o quadro associativo e queremos que esse trabalho do Diese possa ser bem utilizado pelo movimento sindical. Como eu disse, nós temos um trabalho de formação sindical sendo oferecido. Vejam no site do Diese, toda semana tem cursos novos sendo oferecidos, eles podem ser organizados na região por um sindicato, tem oferta geral que vocês podem participar com essa atividade, mas também podemos fazer o curso a pedido de uma entidade, para uma região. Temos feito debate nas regiões, podemos fazer novo debate em Campinas, chamar o movimento sindical de Campinas, por exemplo, para apresentar o trabalho do Diese, fazer esse debate, trazer mais sócios, ou seja, nós estamos o tempo todo tentando construir esta relação e essa oferta de serviço. Aqueles que nos acompanham na internet, o Diese tem uma presença nos estados, escritórios regionais do Diese, que podem promover esse tipo de debate, já o fazem, fazendo com que, criando oportunidade para que o movimento sindical local tenha um espaço desse tipo de encontro. Um encontro intersindical, presença das diferentes correntes, visões sindicais, e o que o aprendizado mostra é que nós temos uma alta capacidade política de conviver com as nossas diferenças. E mais do que isso, uma alta capacidade política de construir unidade e nação. Nós somos sábios para fazer isso. Temos que fazer um esforço. Muitas vezes a gente esquece, né, daquilo que nós somos bons. Nós temos que reaprender. Talvez a diversidade nos crie essa necessidade. E diante da diversidade, a gente descubra naquilo que a gente é bom. A gente é muito bom em construir unidade. Nós somos muito bons para enfrentar as adversidades que nós enfrentamos ao longo da vida. E não foram poucas. Temos novas. E essas novas vão exigir de todos nós criar coisas novas, responder com novas iniciativas para o mundo que está em mudança. Nós vamos mudar para melhor. É para isso que a gente está trabalhando, é nisso que a gente aposta. Espero que tenham gostado da atividade. Convido a usarem o material do Diese, divulguem o anuário. Essa apresentação que a Patrícia fez vai estar disponível no site. Vocês vão entrar ali, podem fazer o download. E qualquer outra coisa que vocês precisarem, é só fazer o contato, agendar a visita, nós vamos lá, apresentamos o Diese e estamos fazendo o trabalho o tempo todo. Muito obrigado. É que essa atividade foi gravada e a gente vai, então, preparar a edição e aí ela vai ficar disponível também no canal do YouTube do Diese. Tá bom? Tem algumas entidades. Recentemente, a Federação dos Professores aqui do Estado de São Paulo pegou a jornada anterior e editou e fez lá, sei lá, palestra, a minha palestra, a da Patrícia, ele editou e fez em 10 minutos, 15 minutos. Isso tudo está no YouTube, vocês podem baixar e apresentar essa palestra na direção do sindicato, coloca na TV, reproduz, vocês têm a palestra lá e fazem o debate. É isso que nós queremos continuar usando para que vocês tenham acesso, para multiplicar esse tipo de atividade. Provavelmente a participação remota, depois, usando o vídeo disso daqui, vai multiplicar para centenas de outros dirigentes Brasil afora. Tá? Então, isso tudo está disponível para vocês, é entrar, fazer o download, usar e fazer um bom uso. Obrigado, gente. Sucesso, vamos junto.